Eu estou aqui na escola David Master, na cidade de Patos, e eu vou conversar com o professor Mário Oliveira sobre a questão da privacidade na internet. Mário, eu gostaria de saber o seguinte, em sua opinião, as pessoas que usam a rede mundial de computadores têm tido cuidado com suas informações pessoais veiculadas em redes de relacionamento? Bom, essa resposta é meio que uma faca de dois gumes, né? Na verdade, algumas pessoas elas têm sim o cuidado de acessar as redes sociais virtuais em computadores seguros, porque aí é que está o ponto-chave, é acessar no computador de sua confiança. Hoje em dia as pessoas acessam pela popularidade de Orkut, Twitter, Facebook, elas acessam de qualquer computador, qualquer local que tenha disponibilidade na internet como Lan House. Então aí é onde está a vulnerabilidade, porque esses usuários muitas vezes deixam caixinhas marcadas que permitem que a senha fique gravada, por não ter o conhecimento necessário, não sabe como tirar, entendeu? Então outras pessoas indo até esse equipamento podem se utilizar daquele perfil, roubar informação ou se passar por essa pessoa usando um fake, por exemplo. Então isso é muito relativo. Algumas outras pessoas já tendo ciência desse tipo de problema, só acessam em locais que eles realmente sabem que ali é seguro. Ok. E no Brasil, professor, existe alguma legislação específica para a proteção de dados na internet? Bom, com relação à legislação específica aqui no Brasil, não há uma legislação que foque exatamente os crimes virtuais. O que há é uma tipificação. Que tipificação seria essa? Seria a questão de associar um crime virtual a um crime real. E aí sim ele poder ser julgado, certo? O que está se trabalhando hoje com relação às leis é algum tipo de mudança que possa abrir uma brecha de incluir os crimes virtuais. Ok. É mais uma pergunta. E você acredita que o direito à privacidade hoje em dia sofre alguma ameaça em decorrência do avanço tecnológico? Com certeza. A privacidade de muitos que utilizam a rede social está dentro daquele perfil. Muitos usuários colocam na rede social informações que não precisavam estar ali. Telefone, nome do pai, nome da mãe, são informações pessoais que não deveriam estar ali, porque pessoas mal intencionadas podem pegar essas informações e utilizá-las contra essas pessoas. Entendeu? Então, o problema está exatamente nesse ponto. Na falta de cuidado, Na né? falta de cuidado, exatamente. Também gostaria de perguntar o seguinte para você: que atividade pode colocar em risco a intimidade de alguém em relação à rede social? Veja bem, colocar em risco a intimidade é exatamente dispor colocar no perfil informações como relacionamento, né? Acabou um namoro, coloca ali alguma informação desse tipo, ou iniciou um novo relacionamento. Então isso pode acabar prejudicando a vida pessoal da pessoa dentro de uma rede social. Certo. Mais uma pergunta. Você acha que o usuário deve fazer alguma coisa para ter privacidade? O que seria isso, por exemplo? Veja bem, privacidade na internet é algo muito relativo. A privacidade na internet vai do teu cuidado ao acessar determinadas informações. Então, o que a pessoa poderia fazer para ter uma certa privacidade caso utilize computadores estranhos, computadores de uma Lan House, por exemplo? Então, se ele não quer que aquelas informações fiquem armazenadas, ou se ele não quer, por exemplo, ter o risco de acabar sendo roubado o seu perfil, é simples. Ao acessar a página do Orkut, por exemplo, no primeiro momento nunca colocar as informações verdadeiras. Coloca seu login errado, sua senha errada. O que ele tem que te dar de feedback é que ali está errado, que aquilo ali não existe. Então isso é um dos passos, certo? Outra coisa também com relação a sistemas operacionais. Nós sabemos que o Windows ele é muito vulnerável. Quem utiliza sistema operacional Linux tem uma certa privacidade, porque os hackers eles não invadem o sistema Linux por já ser um sistema aberto, por ser um sistema liberado. O Windows, por ser fechado, tem essas vulnerabilidades porque os hackers e esses programadores experientes, eles procuram invadir esse tipo de sistema operacional. Então, ao colocar a informação errada e ter o feedback que está errado,
tenta acessar novamente com o correto. Então isso quer dizer o seguinte, que ali não há uma página falsa, mas o que não garante privacidade. Pode ter instalado um keylogger ou algum programa espião que fica capturando todas essas informações e jogando para um e-mail ou um outro usuário. Ok, então. Eu sou a Elisângela Martins e acabei de conversar com o professor Mário Oliveira, da Escola Data Master, aqui na cidade de Patos, Paraíba. Mário, muito obrigada aí pelas suas informações e espero contar mais uma vez, outras vezes aqui, com a sua participação no nosso programa especial da FIP. Ok? Muito obrigada.